Quando eu era criança, minha mãe cantava pra mim uma canção iorubá, cantava pra eu dormir. Uma canção muito linda que seu pai te ensinou, trazida da escravidão e cantada por seu avô. Era assim: Oromimá, Oromi maior, Oromi maior, Yabadoa yeo, Oromi ma, Oromi maior, Oromi maior, Yabadoa yeo, Oxum yeo, Oxum yeo. Sou Rafael Lucas, tenho 31 anos, sou dirigente espiritual da Casa de Caridade Vovó Mãe Maria Conga e Caboclo Tupinambá. O terreiro fica localizado aqui na cidade de Três Lagoas, estado do Mato Grosso do Sul, e a sua fundação aconteceu no ano de 2020, em outubro de 2020. Mas o surgimento da casa foi anterior a esse ano, né? E ela surgiu por uma necessidade social. A matriz da nossa casa é localizada em Campo Grande, na capital do estado de Mato Grosso do Sul, no Ileaxé Funsolar Jaguna, dirigido por Babá Geiser de Oxaguian. A Umbanda ela é uma religião genuinamente brasileira, ela congrega na sua essência, na sua formação, características do espiritismo, características do catolicismo, e também de religiões de matriz africana como o candomblé. Na formação da Umbanda, eu costumo dizer que em um território existem escolas de Umbanda. Nós praticamos a nossa Umbanda, mas o vizinho pratica outra Umbanda, com outras especificidades, com outras características, mas a essência é a mesma, né? É o amor, é a fé, é a caridade a quem dela precisa. Nossa Umbanda aqui em Três Lagoas, o nosso terreiro, é o Molocô. Ela congrega na sua função ações do candomblé. Eu sou umbandista, mas também sou candomblecista. Então, uma coisa muito forte, muito marcante, são os atos para o orixá. Sem orixá não há vida, não há a nossa essência, não há o nosso direcionamento. Então, o orixá ele é o que zela por nós, o orixá ele conduz a nossa vida e a casa é conduzida por Oxum. Esse amor maternal, esse amor doce, mas também esse amor firme, que conduz os passos, não só para mim que sou dirigente da casa, mas para os filhos também, para os consulentes. Falar de terreiro em um território, em uma localidade, a gente tem que ter muito em mente qual que é a função, o que é esse espaço de sociabilidade, porque nós somos espaços de sociabilidade, o que nós exercemos, qual que é a nossa importância para uma realidade, para um ambiente. O terreiro, aqui em Três Lagoas, a nossa Casa de Caridade, ela ficou localizado em um bairro que é considerado de alta vulnerabilidade social. Aí que entra a função de um terreiro, de uma casa de caridade igual a nossa. Não é só zelar pela questão material, porque quando a gente vê, ouve falar em uma casa de caridade, a gente pensa muito em assistencialismo, mas não é só, O nosso papel é conduzir, as pessoas para a evolução espiritual. Só que a nossa evolução espiritual, ela depende muito de outros fatores também. Nós vivemos em sociedade, A nossa vivência em sociedade, ela, para ter uma vivência saudável, leve, edificada, ela precisa estar sustentada com outros pilares da sociedade. Por exemplo, a educação, a saúde, principalmente a assistência social, o esporte, lazer. Por isso que o terreiro, em um território considerado de vulnerabilidade social, ele dá um impacto muito grande, E esse impacto ele tem que ser positivo. O nosso terreiro,
ele atende vários públicos: mulher, criança, idoso, LGBT. Então, uma das nossas ações que são muito positivas aqui na casa são as rodas de conversa, os aconselhamentos que nós fazemos, porque um terreiro, historicamente falando, ele é um local onde ele atende as minorias, ou o que dizem que são minorias, né? Mas são pessoas que devem ser ouvidas, são pessoas que carregam em si muita angústia, né? Muita dor, muita ausência. Então elas procuram um terreiro para sentirem presentes, para se sentirem participantes, para serem ouvidas a princípio, né? Então o nosso terreiro ele está aberto para não só fazer a nossa função social, né? Não só fazer a nossa função religiosa, mas para acolher, né? Para ser um espaço de escuta, para ser um espaço de alegria, de evolução. Então aqui muitas vezes a gente recebe mulheres, crianças, como eu disse, né, que estão com seus direitos já quase violados ou violados, e é dever do terreiro, né, é uma das funções do terreiro fazer essa condução, né, levar a rede, orientar, né, para que essa pessoa tenha uma vida, né, uma convivência digna, justa, mas fraterna. Os atendimentos ao público aqui na Casa de Caridade acontecem quinzenalmente, mas o terreiro é um espaço de movimento, né? Então, durante a semana nós fazemos escutas, fazemos atendimento a todas as pessoas que necessitam, né, desse conforto, necessitam da nossa espiritualidade umbandista. As giras que acontecem aqui na nossa Casa de Caridade, né, sejam elas da linha de esquerda, sejam elas na linha da direita, para que elas aconteçam, há toda uma ritualística, né? Toda religião ela tem por fundamento o ritual. O ritual ele acompanha a humanidade desde os primórdios, né? Então, em uma religião, principalmente umbandista, que é brasileira, ela não aconteceria de maneira diferente. Então, para se acontecer uma gira, seja uma gira de caboclo, seja uma gira de herê, de preto velho, seja uma gira de Exu, a princípio ela tem que ter a firmeza da casa, né? Então, os ritos que são internos da casa, eles acontecem. Depois a defumação, que é um momento muito, muito bonito, muito importante, né? Principalmente porque envolve a assistência, né? A consulência, que precisa, né, ter esse contato, precisa ter essa primeira limpeza espiritual, né? Para que assimile verdadeiramente, né, os conselhos que vão ser dados pelas entidades, né? E para que se sintam mais leves, para que se sintam mais conectados, né, com a ritualística da noite. Uma gira de Umbanda, ela é muito movimento, né? Então tem os cânticos, tem os louvores a orixá, as entidades, mas ela não se restringe, né? A ritualidade da Umbanda ela não se restringe somente à gira, né? Ela antecede a muito esse movimento, né? Então, antes da gente receber uma orientação de uma entidade, né, a gente tem que ter em mente que para que isso aconteça, né, o desenvolvimento daquele médium, né, ele precisou ser feito, ele precisou ser realizado, né, o tempo que é algo muito sagrado para nós, né, falando de ancestralidade, ele precisou ser obedecido, né? Falando um pouquinho da minha história, a minha tradição religiosa do meu nascimento é catolicismo, né? Cresci vendo a minha avó indo à missa, rezando o terço, como ela faz até hoje, né? E após um forte chamado, após um forte conhecimento,
da minha ancestralidade, da minha história, né? Porque eu quis pertencer, né? Eu quis abraçar a minha história que estava oculta, né? Que foi oculta. É, então eu despertei, né? Logo após a minha maioridade e fiz os meus ritos iniciáticos, né? Em uma casa de umbanda que admiro muito, que tenho muito respeito por todos os zeladores que passaram na minha formação, né? Para que hoje eu venha dirigir, conduzir nessa casa de caridade. O projeto mais marcante que eu vou carregar para minha vida toda, que iniciou antes mesmo da casa, né, ser fundada, é o projeto Acalanto, né? Eu comecei pequeno, eu comecei com pouca quantidade, mas com um sentido muito forte, né? O projeto Acalanto é o dia que a gente destina o nosso tempo, destina o nosso esforço, não só nosso, mas coletivo, de toda a comunidade que faz parte aqui da Casa de Caridade, em que a gente confecciona os saquinhos com balas, com as guloseimas, né? Quando a gente entrega também um suco, um refrigerante, para as crianças, né? De vários bairros aqui de Três Lagoas. Ano passado, como desde 2020, né, tem sido desenvolvido esse projeto, e ele atingiu mais de 350 crianças. Então foram mais de 350 crianças que a gente enxergou a alegria, enxergou o brilho, né, no rostinho delas, a esperança. Né? Nós depositamos esperança, né? E é uma maneira da gente chamar a atenção a toda a comunidade, né? Falar, olha, as crianças estão aqui, elas precisam de ajuda, elas precisam de espaço, elas precisam de voz. Então, esse é um projeto que abraça a nossa casa abraça a comunidade, né? Não só como um dia, a gente queria desenvolver em mais dias, né? Mas é um dia só, mas ele tem uma grande movimentação de todos nós para mostrar que nós estamos aqui, né? Que nós escutamos os pequenos também. A nossa casa é uma casa de caridade, né? Para todos que dela precisam. Então, nós contamos com a ajuda de toda a comunidade, dos consulentes, né, que vêm se consultar com as entidades, receber as suas orientações, vivenciar a nossa religião, né, que são parte da nossa religião, e eles são convidados. Né, a gente faz as campanhas em todas as giras para que se traga 1 quilo de alimento não perecível, né, porque nós, todos os meses, a gente confecciona as cestas básicas e a gente faz a doação às famílias que precisam, né? Que elas vêm ao nosso terreiro, né? E fazem a solicitação, né, dessas cestas básicas que vão suprir uma necessidade momentânea, né? Eu costumo dizer que a fome ela não espera. Então, se a gente observa, né, um irmão nosso, nosso semelhante, e isso é até uma herança que a gente herdou do cristianismo, né? Dá o pão a quem tem fome, a água a quem tem sede. Então a gente não pode esperar. Só que após essa entrega, né, desse kit alimentício, a gente faz uma orientação social, né? A gente conduz, né, que orienta onde que é o CRAS de referência dessa pessoa, para que ela seja atendida pelo poder público também. É muito importante isso. Porque às vezes a pessoa ela não tem uma instrução, ela não tem um certo direcionamento. E das funções de um espaço de sociabilidade, sendo ele ligado à religiosidade ou não, é fazer essa rede, é fazer essa construção, esse elo entre o poder público também. Um dado de senso comum, né? Três Lagoas tem aproximadamente uns 80, 90 espaços de religiosidade de matriz africana. E quando a gente fala em um território igual ao nosso, aqui em Três Lagoas, que é o terceiro maior município do nosso estado, a gente tem que chamar a atenção por uma questão que é a intolerância religiosa. A intolerância religiosa ela é vista muitas vezes na família, na escola,
nos outros espaços de sociabilidade e como que a gente lida com isso aqui na nossa casa. Nossa casa ela é aberta, né? Então, de todos que se sintam familiarizados com a nossa espiritualidade, com a nossa religião. Então, a primeira coisa que a gente zela, que a gente impõe é o respeito, né? E isso serve para a nossa vida também. Muitas vezes a gente é acometido, um alvo de intolerância religiosa. Eu muitas vezes no mercado, alvo de racismo, de preconceito. E eu falo para todas as pessoas que a gente tem que estar muito completo, que a gente tem que estar muito consciente conosco mesmo. Costumamos dizer que quando a pessoa tem uma religião diferente da nossa e ela nos ataca, é porque a religião dela não está concreta, a religião dela não está encaixada com a essência, com a identidade dela. Então ela precisa nos atacar, tentando nos inferiorizar, né? Mas a nossa religião, as religiões de matriz africana, são a nossa herança, é a nossa essência, é a nossa identidade. Então, a gente sermos umbandistas, sermos candomblecistas, sermos de quimbanda, agregar aquilo que nos pertence, é agregar a nossa identidade, é completar a nossa identidade, né? A gente deixa de ser raso para a gente abraçar aquilo que nos foi tirado forçadamente, né? A gente não para pensar que muitas vezes os nossos avós, os nossos bisavós, nossos tataravós, eles tiveram que exercer uma religião que não foi a deles, né? Foi uma religião depois do oceano, né? E que eles tiveram que vir para cá e exercer de maneira forçada, né? Oculta, que é o que nós chamamos de sincretismo, né? Para obedecer regras, porque muitos deles foram mortos, muitos deles foram punidos e castigados, só pelo fato de exercerem a religião diferente da que era acostumada, da que era normal, né? Principalmente nos tempos de escravidão. E hoje nós vivemos muitas escravidões, né? De maneiras análogas, muitas pessoas que não abraçam, né? Não se sentem confortáveis em dizer eu sou um bandista, eu sou candomblecista, por medo, né? Por repulsa da própria família, de outras pessoas, da comunidade, enfim. Algo que deve sempre permanecer em uma casa de umbanda, de candomblé, é o estudo, né? A formação. Então, os filhos, né, os pertencentes a essas religiões, eles devem estar em estudo permanente, né? Não só sobre saber sobre os orixás, mas saber sobre a sua história, sua ancestralidade, saber que dos fundamentos, saber que cada erva ela tem um porquê, tem um para quê, né? Não se faz candomblé, não se faz umbanda sem erva, né? Sem o nosso sangue verde, né? Aquilo que nos protege, aquilo que nos defende, aquilo que nos fortalece. E falando do elemento das folhas, né, que a gente relaciona ao orixá, ao San, é imprescindível falar do coração de uma casa de santo, que é a cozinha, né? Na cozinha que é o nosso fortalecimento, é da cozinha que sai o fortalecimento do nosso ori, né? É da cozinha que sai o fortalecimento para Exu, né? Não tem como a gente fortalecer a nossa ancestralidade sem os alimentos, né? Sem os alimentos sagrados que são introduzidos na nossa ritualística. Um padê para Exu, um molocum para nossa mamãe Oxum, um acarajé para mamãe Ansã e assim por diante. Os alimentos fazem parte desse elo, né? O próprio ato de fazer o alimento de santo, aprender sobre o fundamento do alimento de santo, os elementos que vão ser realizados, a reza
para ser fortificada fazem parte desse contato com o sagrado, né? Toda religião ela é baseada por ritos e rituais, né? Sejam eles de iniciação, sejam eles de permanência, sejam eles ritos finais, né? E a nossa religião Umbanda ela é rica nisso. É um banho que a gente recebe a orientação de uma entidade, é uma comida de santo que a gente recebe a orientação de um orixá em específico, né? As nossas roupas, as nossas guias, né? As nossas indumentárias, são maneiras da gente pertencer à nossa comunidade de Umbanda, né? Mas também de uma maneira da nossa identidade ser fortalecida, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente propõe. Um consulente, quando ele vem a uma casa de caridade, quando ele vem ao nosso terreiro, ele está bem ciente que o nosso fundamento aqui na casa é de propiciar a evolução espiritual, né? De trazer a caridade, de trazer o afago, o afeto, né? Essa esperança de uma nova vida, né? Um impulso para o bem melhor, né? Para o bem viver. Então aqui a nossa casa, tudo que se foge desses fundamentos, fogem da nossa essência, né? Então as coisas que fazem mal ao nosso ori, fazem mal ao nosso corpo, ações, elas são vistas como maneiras de uma orientação para a gente mudar, né? Mudança de hábito. Nós da religião Umbanda, a gente não acredita em inferno, porque isso é uma construção cristã, né? A gente acredita sim na nossa evolução espiritual, né? Então, se a gente tem uma conduta, né? Se a gente tem um hábito que ele não faz bem para a gente primeiro e depois para a nossa vivência em comunidade, em sociedade, então ele tem que ser revisto. Oxum era muito bonita, dengosa e vaidosa, como o são geralmente as belas mulheres. Ela gostava de panos vistosos, marrafas de tartaruga e tinha, sobretudo, uma grande paixão pelas joias de cobre. Este metal era muito precioso antigamente, na terra dos Iorubás. Só uma mulher elegante possuía joias de cobre pesadas. Oxum era cliente dos comerciantes de cobre. Oxum lavava suas joias antes mesmo de lavar suas crianças. Entretanto, tem a reputação de ser uma boa mãe e atende às súplicas das mulheres que desejam ter filhos. Oxum foi a segunda mulher de Xangô. A primeira chamava-se Yansan e a terceira Obá. Oxum tem o humor caprichoso e mutável. Alguns dias, suas águas correm aprazíveis e calmas. Elas deslizam com graça, frescas e límpidas, entre as margens cobertas de brilhante vegetação. Numerosos vãos permitem atravessar de um lado a outro. Ora, iê, Oxum. De onde você estiver vendo esse documentário, por onde eu caminhar, o orixá estará lá, e você sentiu essa vontade de conhecer, de resgatar a sua ancestralidade, a sua essência, né, com a nossa religião mãe, fica o meu convite para que você vá a uma casa, conheça bem o dirigente ou a dirigente, o sacerdote, como que é o rito, como é o tratamento com as pessoas que vão fazer as consultas, né, como que é a abordagem dessa casa. Lembrando sempre que a Umbanda ela tem como pilar o respeito, né, o amor, a fé, a caridade a todo ser humano, a todo ser vivo. Acho que acabou.